Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula. Meu nome é Caroline Fioravante, eu sou empresária, tenho meu negócio aí há uns 6, 7 anos e quero muito ajudar você a fazer o seu negócio crescer, a superar alguma crise que você esteja tendo agora, neste momento no seu negócio. E é isso. Nós vamos continuar. Hoje já é a 7ª aula. Olha como as coisas acontecem quando a gente executa, né? Bem ou mal, as coisas começam a se materializar, elas começam a se acumular, e não só as nossas entregas, mas toda a nossa experiência. Então, o primeiro recado que eu gostaria muito de te dar é o seguinte, ó, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para o meu canal do Telegram. Por que se eu fosse você, eu entraria lá? O intuito do canal Telegram é facilitar muito a sua vida. Então, todos os slides que são dados aqui na aula, todo material complementar que possa vir a surgir, por exemplo, às vezes eu estou dando uma aula aqui e falo, poxa, eu vou mandar isso aqui para vocês. E aí eu vou mandar através do Telegram. Carol, por que através do Telegram? Porque o WhatsApp tem uma série de limitações, às vezes por e-mail. É legal que você esteja na minha lista de e-mail também, mas pode ser que você não tenha muito tempo de ver. O WhatsApp, o Telegram eu consigo mandar áudio, mandar alguns vídeos, que coisas que eu não gostaria muito de expor, por exemplo, no Instagram, e lá a gente fica com esse relacionamento bem mais próximo, tá bom? Não só para eu te entregar o melhor do meu conteúdo, mas também para a gente conversar coisas que a gente não fala de forma tão aberta nas redes sociais, para não causar polêmica, tá bom? Então, vai para o canal do Telegram para você ter acesso a todo o material, inclusive das aulas anteriores, já estão disponíveis lá, beleza? Hoje nós vamos falar de um tema que é baseado numa pesquisa. Então, essa pesquisa eu vou colocar lá no canal do Telegram para você ver com todos os detalhes, mas eu trouxe várias coisas muito importantes para a gente começar a treinar a nossa mentalidade, treinar o nosso cérebro a lidar com números. E eu falei assim, tá, como é que eu vou mostrar para eles que os números indicam algo, mesmo que não seja uma pesquisa tão recente, tipo do ano passado, mas os números indicam algo que muito provavelmente está acontecendo no seu negócio nesse momento, ou que você já superou. Mas pode ser que algumas coisas ainda estejam acontecendo no seu negócio e você precisa superar. Por quê? O que é uma pesquisa estatística baseada em entrevista, né, com empresários? São fatos reais que aconteceram em quantidades registradas e que têm impacto no negócio, tanto no sucesso quanto no fracasso de um negócio. Sabendo disso, sai muito mais em conta a gente aprender com a experiência das pessoas, né? Em vez de com a nossa própria experiência, com os nossos próprios erros, é muito mais inteligente a gente aprender com os erros dos outros. Pode ser que em algum momento da aula você fale assim, eu faço isso há tanto tempo, nunca me prejudicou. Legal, a gente viu na aula de planejamento estratégico que muitas vezes a gente tem forças internas dentro do nosso negócio que superam adversidades externas, supera às vezes um contexto externo negativo, mas nem sempre é assim, e não necessariamente porque vem dando certo há algum tempo, vai continuar dando certo. Não é porque vem dando certo há algum tempo, isso não vai te prejudicar no momento de expandir. Se o seu negócio está dando certo nesse momento, você está tendo margem de lucro, muito provavelmente você já pensa em como poder crescer o seu negócio, ou para ter um impacto maior, para ganhar mais dinheiro, para poder expandir a forma com que você pensa, como que você serve o seu cliente, ou você está querendo, pelo menos, crescer de uma forma interna, que é contratando pessoas, tendo mais tempo para si, podendo desfrutar um pouco mais da vida que você está construindo para você. Então, existem várias formas de crescer. Então, é muito importante que a gente comece a treinar o nosso olhar de forma mais estratégica. E não tem nada mais estratégico do que a gente começar observando números, o que é que os números estão dizendo, o que a estatística está dizendo, para a gente poder olhar para o nosso negócio com essa maturidade, com esse olhar um pouco mais perspicaz em termos de criar ações que vão ou minimizar potenciais falhas no nosso negócio, ou criar oportunidades de crescimento. Porque, no fundo, gente, quando a gente abre um negócio, a gente quer o quê? A gente quer liberdade, a gente quer poder fazer as coisas do nosso jeito, do jeito que a gente idealiza, ou do jeito que a gente acredita que tem que ser feito. A gente quer liberdade não só em termos de atuação, mas a gente quer liberdade financeira, sim. Sair, às vezes, de um contexto familiar diferente, né? Às vezes você está numa família aí que a galera achava que tinha que ser concursado para ter uma vida profissional próspera, para ter, né, para ser alguém na vida, ou que você tinha que fazer uma carreira. Quem conhece a minha história sabe que até 7 anos atrás, 7 não, um pouco mais, mas tipo até uns 8, 9 anos atrás, meu sonho era fazer carreira em multinacional, ser aquelas executivas, né, de grandes empresas.
em algum momento isso mudou. Então, assim, independente do contexto que você esteja, eu tenho certeza que você abriu um negócio para isso, para você ter liberdade, né? Seja de atuação, seja liberdade geográfica, seja liberdade de tempo, poder fazer as coisas no seu ritmo, na hora que você quer, que você se sente mais confortável, estar com a sua família quando você quer mais, e também a muito sonhada liberdade financeira, enriquecer, né? A galgar bens materiais, conforto, viagens, enfim, aquilo que você sonha em realizar quando você conseguir ter dinheiro para isso, né? Assim, não foge muito disso. Se você tem algum outro tipo de sonho, não deixa de colocar nos comentários para poder compartilhar com a gente, para inclusive abrir novas possibilidades para a gente. Então, diante disso, a gente precisa encarar que, deixa eu abrir aqui os slides. Opa, acho que tá um pouquinho antes aqui, peraí. Acho que agora foi. Por que as empresas quebram em sua maioria, né? Primeira coisa, hoje nós temos 20% das empresas, elas estão operando com prejuízo, ou seja, o quanto ela vende não é suficiente para pagar as despesas, né? E está no vermelho. Como, não sei, ou tem um fluxo de caixa de certa forma inteligente, tipo, sabe aquela expressão, cobra um santo, descobre o outro, ou vende o almoço, come na janta, elas estão literalmente no prejuízo, ou estão se endividando com bancos, o que isso aí, uma hora, cedo ou tarde, vai acabar estourando, né? Se não tomar algum outro tipo de atitude. Então, caminhando à falência. 60% das empresas estão na que a gente chama de zona de sobrevivência. Aí sim, empatados, digamos assim. Não tem lucro, estão cansados, porque muitas vezes o empresário já está há muito tempo nessa situação. Começa, inclusive, assim, a gente tô com um cafezinho na mão aqui, tá? Fica à vontade, pega o seu. O empresário, às vezes, está muito tempo nessa situação, então ele começa a ficar cansado. Fala, poxa, se eu estivesse estudando para um concurso, se eu estivesse fazendo outra coisa, eu estou ganhando praticamente o que eu ganharia fazendo quando eu trabalhava para fulano ou quando eu trabalhava para ciclano. Isso causa uma certa frustração, uma certa sensação de perda. Poxa, por que eu estou me matando de trabalhar há tanto tempo se eu não estou lucrando? Se eu estou sempre empatado? Quando chega no final do mês, o negócio... Sabe aquela liberdade que a gente sonha, que eu falei agora há pouco? Não está funcionando. Para mim não está funcionando, pelo menos. Continuo com a sensação de que eu só estou perdendo tempo, energia e dinheiro, né? Tempo, energia e dinheiro tocando esse negócio, sobrecarregado, sem tempo para a família e sem alcançar a tão liberdade de tempo, energia e finanças que nós sonhamos. E as outras 20% das empresas, esses sim, estão lucrando, estão querendo crescer, estão com planos de expansão. Para esses, tudo bem. E mesmo para esses está tudo bem, é sempre importante analisar. Está tudo bem porque eu tenho os meus méritos, está tudo bem porque tem um cenário positivo no meu nicho que eu não contava e começou a ter. Mas independente de qualquer coisa, lembrem-se que boa parte das empresas, a gente está falando assim dessa parte de sobrevivência, são os primeiros 5 anos da empresa. Mas tem um outro período da empresa que pode sim influenciar e pode quebrar algumas empresas, que é no momento da expansão. Porque como as coisas não estão... por mais que você esteja faturando, as coisas não estão tão organizadas, seus processos não estão tão claros, às vezes existia um crescimento baseado numa oportunidade, e não, ou seja, um cenário externo, e não necessariamente em fatores internos da empresa. E ela só descobre isso no momento de um crescimento, porque não planejou o crescimento, não planejou a expansão, então estava muito confiante que aquilo não era uma maré de sorte, que era só mérito. E aí, na hora de crescer, descobre-se outras variáveis e que acabam prejudicando o negócio. E muitas vezes aqui, essa expansão, uma outra unidade, ou uma loja maior, ou uma contratação, acaba que essa expansão é financiada muitas vezes por essa vaquinha leiteira, por esse negócio inicial. E aí, além de não dar certo a expansão, quebra o negócio que foi base, né? Foi base financeira dessa outra expansão. Por isso que a gente fala também muito na questão financeira, na questão de negócio, que é importante crescer com capital de terceiro, porque aí você blinda o seu negócio de origem e não necessariamente você usa ele, né? Não mata a vaquinha, você não usa ele como única fonte de financiamento para sua expansão, tá bom? Então, assim, mais ou menos aí já são os cenários que a gente tem. Provavelmente você se encaixa em algum deles. Me conta também nos comentários em qual você se encaixa. Se você está na zona de prejuízo, se você está na zona de sobrevivência ou se você está lucrando. E para todos e cada um de vocês, independente de onde você está, existem coisas que podem ser olhadas e feitas nessa pesquisa.
tá bom? Mas antes da gente falar por que as empresas quebram, vamos tentar entender o perfil comportamental, a mentalidade dos nossos empresários, empreendedores. Então, por que a gente abre empresa no Brasil? Por que eu quis ser empresário? Por que você quis ser empresário e ter o seu próprio negócio? 37% desejavam ter o seu próprio negócio. Esse é muito aquele pessoal, e eu me encaixo nisso, tá? Lembra que eu falei assim, eu até uns 10 anos atrás eu queria fazer carreira. E queria mesmo. Só que quando eu cheguei no topo daquilo que eu considerava já muito perto de um ponto final em termos de carreira e ganhos financeiros mesmo dentro de empresa, eu observei uma coisa. Eu falei, poxa, aqui, se eu fosse dona do meu próprio negócio, eu faria dessa forma. Eu acho muito mais inteligente que a minha função fosse assim. Ou seja, eu comecei a questionar o modus operandi da empresa em relação aos seus próprios funcionários. Isso é, de certa forma, bastante negativo, porque a gente começa a se tornar um pouco negativo. E a segunda coisa foi que eu pensei, com tudo que eu sei fazer, né, executar, com todas as horas que eu trabalho, que a gente sabe que quando a gente vai para cargos de liderança, não tem esse negócio de jornada de trabalho, 36 horas, 44 horas semanais, por favor, né, a gente tem responsabilidades, muitas vezes times, orçamentos ou metas de venda que nos impedem, isso não existe. Para cargos de confiança, normalmente a gente trabalha bem mais, e meu pensamento era o seguinte, olha, se com tudo isso que eu sei, com essa quantidade de horas que eu trabalho, se eu for fazer isso no meu negócio, será que não funciona? Será que aí num horizonte de 1, 2 anos, eu já não estou bem? Mesmo que no começo eu tenha que dar um downgrade na vida, sabe? Sabe aquelas fases da vida que a gente precisa gastar menos e a gente dá uns 2, 3, 4 passos para trás em termos de conforto, em termos de despesas, em termos de disponibilidade do dinheiro para depois avançar? Então, foi assim, eu realmente me encaixo nesses 37% que começaram a desejar ter um novo negócio. 26% identificaram uma oportunidade de negócio, pessoal que identifica, ou porque sabe fazer alguma coisa, ou porque viu alguém fazendo em uma determinada cidade. Hoje a gente tem redes sociais, isso é bem mais fácil. Já viu esse modelo de negócio, falou, poxa, isso aqui é uma tendência, ou isso aqui é uma oportunidade, ainda não tem no meu bairro, ainda não tem na minha cidade, eu também quero fazer, tá bom? 19% por exigência de clientes e fornecedores. Um exemplo, às vezes você fornece, deixa eu pensar, às vezes você fornece marmitex para uma obra aí do lado da sua casa. Chega um determinado momento, essa obra fala, olha, não tem como, eu preciso que você se regularize, eu preciso prestar contas de forma formal, então eu vou precisar de emissão de nota fiscal e a pessoa tem que ir lá e abrir uma empresa, né? É uma das formas. Uma exigência de cliente ou fornecedor. Ou, por exemplo, essas semi-joias minhas aqui, né? Eu comprei no atacado, mas ela vendia para pessoa física e pessoa jurídica. Mas vamos supor, eu tenho algumas coisas que eu gosto de revender e para eu poder comprar isso em quantidade, eu preciso de uma empresa, uma pessoa jurídica aberta, também é comum. Aqui no próprio marketing digital, a gente comercializa nossos cursos através da Hotmart. Você pode vender como pessoa física? Pode, mas tem uma série de limitações vendendo como pessoa física, até porque a Hotmart precisa prestar contas, né, jurídicas e fiscais para a Receita Federal, então isso impõe uma série de limitações que ela nos repassa. Então, obviamente, para você comercializar de forma lucrativa curso online, você acaba precisando ter uma empresa aberta. Isso é o que se encaixa aí como exemplo nos 19%. 11% para melhorar de vida, aumentar a renda, às vezes começa como uma renda extra, ou alguém, um cônjuge, né, um companheiro ou companheira que não trabalha em casa, por qualquer motivo que seja, e resolve como uma renda extra abrir uma empresa, revender algo, prestar algum tipo de serviço, ou revender algum produto, vender ou revender, né? 4% estavam desempregados e não arrumavam emprego e 4% por outros motivos. Então, vamos lá. Isso já nos dá um cenário de que 69% das empresas, elas abrem porque vem a oportunidade. Eu quero abrir meu próprio negócio, eu já forneço alguma coisa e meu cliente ou meu fornecedor está me exigindo que eu constitua uma empresa, uma pessoa jurídica. Eu vejo uma oportunidade no mercado, enfim, todas essas estatísticas dizem que 69% é por oportunidade, 31% por necessidade. Eu confesso que foi bem interessante esse número, achei até que pudesse ser maior no Brasil a questão de necessidade. E aí a gente vai para o próximo passo, beleza. Uma coisa é eu definir que eu quero um negócio, outra coisa é como eu vou abrir esse negócio. E aí a gente começa a ver um cenário muito mais parecido e semelhante com a realidade dos brasileiros. Por exemplo, você sabia que dos empreendedores, acho que faltou um número aí, mas
Se eu não me engano, 88% dos empreendedores, eles contavam com recursos próprios ou familiares para abrir uma empresa. Então, sabe quando você quer abrir um negócio? Sabe quando você quer abrir um negócio e aí você pega aquela sua economia, ou você saca aquele FGTS, ou você vende um carro, vende algo para você recomeçar um negócio? São os seus recursos. Ou pior, quando você pega dinheiro emprestado com alguém da família? Aí, meu filho, vamos começar a sentar e chorar, né? Aqui começa o primeiro tiro no pé, que é muito real na minha vida e na sua, mas porque, querendo ou não, acaba começando de maneira errada. Carol, como é que eu deveria começar certo? Acho que o mais correto seria começar com capital de terceiro. E eu entendo que no Brasil, pela inadimplência, por tudo que acontece, é muito mais difícil você, sem histórico bancário, sem histórico até em termos de empresa, conseguir um empréstimo. Eu me lembro que quando a gente abriu o nosso negócio, gente, a lista de coisas que o banco exigia para abrir conta de pessoa jurídica, não sei hoje se as contas digitais já estão aceitando o PJ. Acredito que sim, faz tempo que eu não faço essa pesquisa. Mas eu lembro que na época só o mais fácil falar assim, vai no Itaú, o Itaú você vai conseguir abrir uma conta no banco de pessoa jurídica. Mas existiam outros bancos que seriam até muito mais difíceis. A gente tem o Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. No Bradesco provavelmente eu conseguiria também, mas enfim, na época as condições de agilidade foram melhores no Itaú e não era grande coisa, tá? A gente não conseguiu cartão de crédito no começo pela empresa. Agora você imagina uma empresa online precisando de cartão de crédito para comprar publicidade pelo Facebook, pelo Google, algumas plataformas. Por exemplo, e-mail marketing, até essa ferramenta aqui que eu transmito a aula para vocês, que chama StreamYard, são ferramentas que você precisa, são ferramentas internacionais que você não consegue gerar um boleto para pagar, sabe? Você precisa de um cartão de crédito, preferência um cartão de crédito internacional. Então, isso era tudo uma dificuldade. Só que, quando a gente está utilizando recursos próprios, é um risco que é nosso. Quando a gente ainda está utilizando recursos de terceiros, principalmente familiares, a questão de abrir um negócio, a situação de abrir um negócio se torna ainda mais complexa e complicada. Por quê? Envolve questões familiares e problemas familiares. Olha que difícil. Eu entendo você. Eu realmente entendo o quanto que deve ser difícil. No meu caso, eu contei com os meus recursos próprios. E já era uma pressão, já era um medo de não dar certo, já era uma ansiedade que às vezes até paralisava. Em vez de você estar produzindo, trabalhando, acordando cedo com energia, aquilo ia te consumindo, aquela questão psíquica, né? Ia te consumindo de tal modo de você realmente ficar mal. Deixa eu me posicionar melhor aqui. Ai, minhas costas estão doendo. De ficar mal. Mas, de uma maneira geral, a gente precisa, quando a gente abre um negócio, estar ciente que iremos passar por algumas primeiras dificuldades no primeiro ano. E é justamente por não ter esses recursos ou tê-los de maneira pessoal e familiar e não se preparar para o primeiro ano, de que mais ou menos todo mundo vai enfrentar isso, que as empresas falhem. Você vai ver aqui, nesses 2 próximos slides, os principais motivos por que as empresas quebram. E às vezes, se você parar e tiver um pouquinho mais de fôlego para planejar um pouquinho melhor antes de dispor os seus recursos ou os recursos dos seus familiares para abrir um negócio, vai ficar muito mais fácil. Ah, Carol, mas eu já tenho meu negócio, né? E eu estou passando por essas dificuldades. Não entre em desespero. Tem como você estar organizando, implementando ferramentas mais básicas e que vão sim te ajudar não só a monetizar, mas como a crescer o seu negócio. Primeiro você precisa estabilizar uma certa perda que você possa estar tendo nesse momento para depois crescer. Ou se você não está tendo, você está na zona de sobrevivência, ótimo. Vamos ver aqui o que pode estar atrapalhando você a ter mais lucro para você poder crescer. E se você está tendo lucro, como você expandir sem cometer esses erros que vão estar aqui. Então serve para os 3 casos, tá bom? Então, 22% teve dificuldade no primeiro ano em formar carteira de clientes. Às vezes, você vê uma oportunidade de negócio e fala, isso aqui vai dar muito certo. Mas você sabe, você tem habilidades comerciais, você sabe como atrair e criar novos clientes. Ou às vezes você estava muito acostumado a fazer isso para o dono de onde você trabalhava. Você fazia isso, os caras vendem muito. E você achava que o vender muito era só uma demanda criada. E você desprezava ou diminuía as competências do dono da empresa, a história dele em criar toda aquela carteira de clientes.
né? Existe também habilidades comerciais envolvidas, é nessa tecla que eu bato muito com vocês. Não basta apenas saber fazer bem feito aquilo que você está vendendo. Você pode ter 20, 30, 40 anos de experiência naquilo que você fazia para trabalhar para os outros. Quando você vai para o seu próprio negócio, outras competências são demandadas, mas principalmente as competências comerciais, as competências administrativas e, né, a nossa mentalidade, nosso mindset, as nossas competências pessoais, digamos assim. E é nesses três, são esses três poderes que eu falo sempre para vocês e que eu bato muito na tecla. Inclusive, se você não assistiu a aula, os 3 poderes para fazer o seu negócio crescer, vou deixar o link aqui embaixo. É um aulão especial numa outra plataforma que vocês vão pirar. Vai ser muito legal, tem bastante conteúdo lá. E todas as ferramentas, acesso ao meu board do Vida de Empresário, no Trello, tudo organizado para vocês. Beleza? Então, vamos lá. 14% falta de capital ou falta de lucro, mesma coisa. O que é falta de capital? Falta de planejamento financeiro. Quanto custa o seu negócio? Quanto você precisa de retirada por mês? Qual que é a previsão de despesa fixa? Quais são as previsões de despesa variáveis? E quanto você precisa para fazer seu negócio girar, pelo menos aí, nos primeiros meses, mesmo que não venda nada, beleza? Planejamento financeiro. Lucro, será que está precificado bem? Porque às vezes você vende, mas se o seu produto não estiver bem precificado, a sua margem de contribuição é muito pequena. E se sua margem de contribuição é muito pequena, você começa a pagar as despesas fixas, as despesas variáveis, os impostos, quando vê, o lucro é muito baixo ou inexistente. Então, a falta de lucro também não deixa de ser uma falta de planejamento, seja ele financeiro, nas despesas do seu negócio, seja ele comercial, na parte de precificação do seu produto, serviço e no planejamento de venda mesmo, com as campanhas que vão ofertar, né? Aquele P que é o da promoção do seu produto ou serviço, beleza? Tô falando rápido, né? Tô até cansada. 6% reclama da falta de planejamento e da administração do próprio negócio. Aí você veja bem, você vai abrir o seu próprio negócio. Você sabe fazer aquilo, ouviu uma oportunidade para fazer aquilo, desejava muito ter seu próprio negócio. Você sabe que para o sucesso de um negócio é importante tanto a parte do planejamento quanto a parte da gestão do negócio. E por algum motivo, você não faz isso. Você fala que isso é uma dificuldade. Então, tá vendo que acaba sendo um pouco inconsistente? Inconsistente, inclusive, com os números anteriores que a gente tinha. Porque não me parece ser uma queixa dos 69% lá que viam um negócio como oportunidade. E sim, pessoas que viram isso como uma necessidade, precisavam trabalhar e por isso abriram um negócio, beleza? Aí a gente também tem outros números em menor percentual, que é a questão da reclamação de burocracia e impostos, a questão da mão de obra, dificuldade para contratar, dificuldade para treinar, dificuldade para ter pessoas de liderança, alta concorrência e falta de experiência. E é muito legal isso, porque quando a gente trabalha nas redes sociais e a gente começa a fazer esse tipo de pesquisa, normalmente as pessoas estão muito mais preocupadas com a concorrência, estão muito mais preocupadas, porque pagamos muito impostos. E aí, quando a gente vai para a realidade, olha que as queixas não são das maiores, né? Então, assim, quando a gente vai para a realidade das dificuldades do primeiro ano, vou até voltar para o slide aqui, anterior. Quando a gente vai para a realidade, para a maior porcentagem das dificuldades que você vai enfrentar no primeiro ano, tá aí, 42% no total. Formação, falta de cliente, falta de lucro, falta de capital e falta de planejamento e gestão. Basicamente isso. E aí eu incluo isso na falta de mentalidade, né? Uma falta de mentalidade. Por quê? Porque como que você abre uma empresa sem saber quanto que você vai precisar para custear ela pelo menos 3 a 4 meses de vida, para você ter tempo para fazer uma carteira de clientes, para você ter tempo para ter lucro, para poder sobreviver. Então, é muito claro aí a questão dos 3 poderes que eu falei para vocês, e a questão não só da falha do planejamento, das falhas daquilo que não foi executado corretamente, mas também uma falha de mentalidade e não admitir, não reconhecer e muito provavelmente a gente nem saber o que é que precisava ser feito na hora de abrir um negócio, beleza? Agora vamos mais profundamente para a questão do, então, por que elas fecham? Olha a história que a gente está construindo em termos de número. A gente foi lá e vê por que as empresas abriam, no final das contas,
Aí a gente começou a encarar quais são as dificuldades do primeiro ano e agora a gente vai para realmente esmiuçar o porquê que elas fecham, beleza? Então, ó, falta de capital, lucro, 19%. Abri uma empresa, não tinha dinheiro, né? No meio do caminho fiquei sem dinheiro, ou porque caíram as vendas. Porque, ó, falta de lucro é o quê, gente? O que é lucro no final das contas? Quanto eu vendo, menos o quanto eu gasto, independente se são despesas fixas ou variáveis, é igual ao meu lucro. No final da linha lá, tá? É igual ao meu lucro. A questão é que ou as pessoas não têm clareza do quanto elas têm que vender, metas, etc., ou elas não têm clareza do quanto elas vão gastar. E elas vão otimistas achando que sempre vai estar. Que basta eu estar lá, vivo, trabalhando, respirando, que eu vou ter lucro, e não é assim, beleza? Então, o que a gente precisa olhar aí? Quanto você tem clareza disso? De quanto que você tem que vender por mês para ter lucro? O quanto que você tem que gastar por mês para ter lucro? Porque senão, isso é a maior causa de fechamento das empresas, beleza? Falta de capital, falta de dinheiro e falta de lucro. 14% encontrou uma outra atividade. Acontece muito de, às vezes, você pegar a sua expertise e abrir um outro negócio. Acontece. Mas pode ser que você tenha desistido de empreender e pegado uma oportunidade, sei lá, como uma vaga de emprego, ou você, sei lá, passou num concurso, acontece muito, sei lá, você se destacou minimamente, foi dar consultoria, foi dar mentoria, em vez de estar executando no campo de batalha, você foi para uma atividade intelectual, por exemplo. Pode acontecer? Pode acontecer. Falta de clientes. Novamente aparece aí a falta de clientes. 9% das causa das empresas que fecham. Problemas de planejamento e administração, 8%. Problemas particulares, 9%. Carol, como assim? Vamos voltar aqui em problemas particulares. Lembra que eu falei da mentalidade? Lembra que eu falei dos recursos próprios e recursos de família? Olha aí, muitas vezes você começou com pouco dinheiro ou você começou com capital de terceiro, né? De outras pessoas e não de banco, de pessoas da sua família. Então, isso pode ter gerado problemas familiares e que aí fica muito difícil continuar, porque se você está sem dinheiro, está sem lucro e você começou com capital de família, da família, como é que você vai devolver esse dinheiro para eles? E como é que você vai manter o seu negócio? Vai pedir mais dinheiro para eles? Né? Chega uma hora que as pessoas começam a desacreditar em nós. E no fundo, não é que você não tem como sair dessa, não é isso. Mas é porque as pessoas, gente, elas ficam com medo de ter maiores perdas para bancar um sonho que é seu. Muitas vezes elas não estão vendo em você o ímpeto, ou é só o medo mesmo, medo de perder dinheiro, infelizmente, porque também tem os sonhos delas. Então, assim, essa questão de problemas particulares e problemas familiares, evita romper com as pessoas da sua vida, pergunta para elas, às vezes, o que é que está faltando, o que elas viram que você poderia ter melhorado, às vezes a resposta está aí. E por mais dolorosa que seja ouvir de alguém que a gente ama, às vezes a gente precisa amadurecer em termos de relacionamento, em termos de comunicação, para que a gente possa, e isso vai impactar também, né, para que a gente possa também evoluir no nosso negócio, beleza? Nos últimos dados aqui, perda do único cliente. Lembra aquele caso que a gente falou lá no começo, por que as empresas abrem? Que foi o seguinte, olha, existem algumas empresas que abrem por necessidade, por demanda do cliente ou fornecedor, né? Que eu dei o exemplo da venda do Marmitex. Então, assim, se você vende Marmitex para uma obra que está aí do lado da sua casa e ele obrigou você a abrir uma empresa para poder continuar fornecendo, porque ele precisava da nota fiscal, e de repente essa obra acaba ou para, você acaba fechando a sua empresa, porque nesse período você não desenvolveu outras possibilidades de clientes, seria um pouco aquilo também, né? Você vê que as razões, elas são todas meio uma colapsada na outra, né? Você perdeu o seu único cliente, não deixa de ser o falta de clientes, que é o item 3 de 9%. Né? Então, assim, eu sei que são itens diferentes na hora de fazer um questionário mais subjetivo para fazer a pesquisa, mas a perda do único cliente não deixa de ser falta de cliente. Então, a gente sobe de falta de cliente de 9% para 17%. Beleza? Problemas com os sócios, né? Às vezes, desentendimento entre os sócios. Você combinou uma coisa e essa coisa não estava sendo cumprida. Você combinou uma coisa e essa coisa com seu sócio, ou coisas que não ficaram claras, né, entre vocês, e aí, em vez de se comunicar,
em vez de recombinar as coisas, pode ser que rompa o relacionamento e acabam preferindo fechar o negócio do que resolver eles entre si. Acontece, né? Porque às vezes um de vocês não tem capital para comprar a parte do outro, ou nem acredita que esse negócio pode continuar adiante e acabam preferindo fechar o próprio negócio. Outra coisa, burocracia e impostos, 6%. Os impostos no Brasil são muito altos, né, gente? A gente sabe disso, mas o que estão dizendo aí é que apenas 6% das empresas fecham, afirmando ou declarando que fecharam porque os impostos eram muito altos, né? Ou a burocracia era muito alta. Eu sei que eu já tive experiência na área de alimentos, né, na área de restaurante, e realmente, por exemplo, a área de alimentos, acredito que a área de medicação, tudo isso que envolve questões sanitárias, elas são bem chatinhas e bem complexas. E podem, sim, às vezes, com falha de planejamento, inviabilizar um negócio, porque você já não tem muito cliente, né? Nunca é uma coisa só. Você já está com pouco cliente e ainda para você, sei lá, produzir determinado alimento ou produto, etc., existe toda uma questão burocrática que tem um custo, né, de tempo, energia e dinheiro, beleza? Concorrência forte, 3% e outros 11%. Então, o que eu queria me atentar aqui para vocês? Lembra que eu falei? Vocês precisam assistir a aula dos 3 poderes. Por quê? Lá eu falo justamente do porquê que eu acredito que você não precisa fazer uma faculdade de administração, que você não precisa ser um empresário top, que lê, sei lá, 40 indicadores no negócio, você é um novo investidor anjo, scale up, né? Todas essas coisinhas, fintech, ter todo esse vocabulário robuscado. Eu tô falando com o empresário, o seu João ali, dono da padaria. Eu tô falando com você, que saiu da faculdade, advogado, quer montar seu escritório, ou um arquiteto, quer montar seu escritório, alguém que tem um consultório, né? E pequenos empresários, lojistas, lojista de shopping. Então, assim, vamos para a nossa realidade, a minha e a sua. E eu não estou menosprezando, em maneira alguma, esses grandes empreendedores, de fazer grandes negócios. Eu estou dizendo que não é a realidade da maior parte de nós, né? E que se você, esse caso, talvez eu não consiga tanto te ajudar como um pequeno e médio empresário dentro dessa normalidade. Por quê? Se você observar aí, basicamente, a gente precisa desenvolver, gente, muito esses 3 poderes, que é o poder comercial, ou seja, como eu atraio, vendo e retenho meus clientes. O poder administrativo, como eu conheço meus processos e projetos, finanças e equipe. E a mentalidade, que é como eu me comporto, que tipo de conhecimento e recursos eu utilizo para que eu possa administrar equilibrar esses vários chapéus. Imagina que você é uma malabarista como dono da empresa. Existem esses 3 chapéus. Uma hora você tem que estar mais analítico, outra hora você tem que estar mais comunicativo, outra hora você tem que estar mais estratégico. Então, como você equilibra? Que tipo de informação você tem que ter? Que tipo de cursos você tem que fazer? Com que tipo de pessoas eu aconselho que você ande para que a sua mentalidade esteja alinhada, para que você possa trabalhar, para que você possa atingir os objetivos que você gostaria de atingir como empresário através do seu negócio. Aquela famosa liberdade para fazer as coisas do seu jeito, a liberdade para ganhar, para ter dinheiro, para poder gastar, para poder fazer as coisas que te realizam em casos financeiramente, materialmente, tá bom? Então, eu queria contar um pouquinho, eu contei um pouquinho mais dessa história na aula passada, mas como é que eu quebrei, né? Como é que foi isso? Por que eu quebrei? Foi basicamente por esses casos, sabe? Eu e você, a gente está na mesma situação. Pode ser que lá atrás faltou planejamento. Eu via uma oportunidade, no meu caso, gente, eu via uma oportunidade, eu vinha construindo essa oportunidade, mas a verdade é que eu me vi num estado de necessidade. E aí, quando você está em necessidade, você planeja mal, porque você ou não tem tempo, ou não tem dinheiro, ou está com tanto medo, tão desmotivado, tão perturbado, que você planeja mal. Se você não ouviu a história, eu estava contando com uma oportunidade. Eu trabalhava ainda para as pessoas, para empresas, né? Trabalhava numa empresa no Rio de Janeiro e voltei para o Nordeste contando com uma oportunidade de mercado que existia, que era real, que era concreta. O que aconteceu? Algo aconteceu. Aquela oportunidade que existia, que era real, era concreta, a empresa, lembra do único fornecedor? A empresa que gerava, né? Que fornecia para a empresa que eu estava indo, simplesmente fechou,
de uma hora para outra. E a empresa que eu estava trabalhando não ia conseguir honrar aquilo que ela tinha acabado de me prometer, acabado de mudar de cidade para poder trabalhar, fazer treinamento de líderes com aquela empresa que tinha um único fornecedor. Quando quebrou tudo. E aí eu me vi numa situação que eu precisei recomeçar, que eu precisei me sustentar de uma hora para outra. Né? Então não deu tempo para planejar. E outra coisa que eu queria passar para vocês é o seguinte: por mais cargo de liderança que você tem em outras empresas, quando você vai para o campo de batalha na sua empresa, que você vai ser seu único chefe ou dividir a chefia, caso você abra com sócio, né, seja ele da sua família ou não, gente, é outra coisa. São outros 500. Sabe por quê? É muito chato alguém pegando no seu pé? É muito chato alguém te cobrando? Mas é pior ainda ninguém fazendo isso. Porque se você não entregar resultado, ninguém tá vendo. Ninguém vai te cobrar. Ninguém vai te encher o saco. Mas e os seus sonhos? E os boletos que vão chegar? E o imposto que vai vencer? E quando o dinheiro começa a acabar? O que te move? Eu sou uma pessoa que eu sou muito resistente. Não vou falar nem resiliente. Eu sou resistente, gente. Eu sou casca grossa. Para eu me abalar emocionalmente, tem que ser muita porrada. E mesmo assim, eu tenho uma certa compulsão pelo trabalho. Quer dizer que se algo está me abalando aqui externamente, eu foco no trabalho e vou trabalhar. Hoje mesmo, tinha algo aqui, estou atrasada para entregar essa aula, dificuldade, apareceu um compromisso no meio, assim, que ia me atrapalhar na aula. Eu tinha duas opções. O que a maior parte das pessoas fariam? Adiava, vamos adiar. O que eu faço? Eu aperto meu prazo e falo assim, não, eu vou fazer, vou entregar, e ainda vou honrar o outro compromisso que chegou de forma para me atrapalhar um pouco a agenda, né? Não tem muito como falar, mas que é uma prioridade para mim, até acima dessa aula. E eu falei, eu vou conseguir dar conta das duas coisas. Mas eu sei que eu sou uma exceção, que essa resistência, essa resiliência é uma exceção. E eu não estou me gabando, tá? Porque isso tem um custo emocional, um custo financeiro na minha vida. Mas querendo ou não, eu sou muito resistente. E aí eu me jogo no trabalho. E mesmo assim, gente, foi uma fase de muita... Foi uma fase muito sombria. Porque a questão do empresário... Você ser líder de si mesmo, líder dos seus projetos, desses seus sonhos, é muito difícil. É muito solitário, porque às vezes você não tem nem com quem conversar. Eu te pergunto assim, você é empresária, quantos outros você conhece? Quantos outros você se relaciona a ponto de pegar um cafezinho, sabe? Conversar, contar das suas dificuldades, que a pessoa vai te entender, mas não te entender te ouvir, não te entender te dar um carinho, dar um ombro amigo, mas vai te entender que ela já passou por isso, ou ela também está passando por isso, e ela já implementou coisas que ela pode te ajudar, ela já implementou coisas que olha, não faça isso porque eu fiz e deu muito errado, sabe? Então, assim, por mais empresário que a gente seja, quantos empresários na sua vida você convive? Das pessoas que você mais confia pessoalmente, que você mais ama pessoalmente, que você mais se relaciona pessoalmente. Quantas dessas pessoas passam pelas mesmas coisas que você está passando nesse momento? Então, a vida do empresário, ela pode ser também muito solitária, mas ainda é importante você estar com um grupo, estar acompanhando pessoas que você gosta do conteúdo, participar de comunidades de empresários, é muito importante isso para você, porque é o que vai conseguir te fortalecer, né? Até hoje eu tenho dificuldade com isso, né? Não é à toa que eu estou fazendo esse projeto aqui para a gente se unir, para a gente ficar junto aí, se ajudando, porque não é fácil, é solitário. E essa foi foi quase um caminho sem volta, sabe? Eu conto essa história porque foram situações externas que eu não tinha controle. A empresa que me trouxe também não teve o que fazer, não tinha controle. A gente ainda tentou em uns 2, 3 meses ver se as coisas melhoravam. Mas eu tinha negociado um salário alto, eu sabia que ela não ia conseguir manter. E, graças a Deus, eu não deixei de trabalhar. Foi quando eu comecei a mostrar o meu trabalho nas redes sociais, eu continuei fazendo mesmo sem receber, porque eu sabia que algo ia acontecer. E o que aconteceu foi que outra oportunidade surgiu, mais ou menos para trabalhar. Foi uma grande experiência, na verdade, porque eu comecei, apesar de ser um trabalho mais ou menos na mesma coisa em termos de liderança, né, em termos de projeto, foi a primeira vez que eu peguei um grande projeto do zero e construí, fiz tanto a parte do planejamento, como criei o acompanhamento da execução, né, fui líder da execução do projeto, então, assim, foi uma experiência incrível, que apesar de traumático, me ajudou bastante, tá bom? Então, assim,
Na aula passada, eu dei algumas dicas do que você pode fazer para evitar que a sua empresa quebre. Acho que foi a aula 6 que eu falei sobre isso. Se você quiser receber o link, entra no meu canal do Telegram, procura aqui no YouTube, ou então entra no canal do Telegram, que lá tem o link mais fácil. Não deixe de dar uma olhadinha também na aula dos 3 poderes, onde eu falo de forma mais esmiuçada sobre isso. Eu não quero ficar falando, às vezes, de forma muito clara no Instagram, porque tem pessoas que gostam muito de deixar complexa a gestão porque estão lucrando com isso, né? É muito interessante que a gestão do seu negócio seja muito complexa para você. Para mim não foi. Eu já falo sempre isso. Eu sou formada em direito, não fui educada para ter negócio, fui educada para prestar concurso público ou trabalhar para os outros. Não fui educada para ter meu próprio negócio. Então, quando eu descobri que era muito mais fácil eu crescer com menos, tipo, menos é mais, sabe? As coisas fluíram. Então, foca nesses 3 poderes, foca naquilo que é imprescindível para fazer seu negócio estabilizar a queda ou principalmente crescer, que vai dar certo. Então, não deixe de assistir a aula dos 3 poderes, porque eu não posso ficar falando isso de forma tão aberta no Instagram ou em qualquer outra rede social, né? Mas, por causa desses cancelamentos, é muito melhor a gente falar essas coisas mais polêmicas no privado, tá bom? Aqui embaixo também tem todos os links das minhas redes sociais. Todo dia eu coloco caixinha de perguntas lá no Instagram. Vou ficar muito feliz se você participar comigo, tá bom? Agradeço a companhia, agradeço a oportunidade de estar tirando suas dúvidas. Então, não deixe de colocar bastante dúvidas aqui nos comentários. E vai lá para o Telegram e vai para o Instagram também para a gente poder conversar melhor por lá e tirar suas dúvidas, tá bom? Conta a sua história, eu quero muito poder te ajudar. E, às vezes, conhecendo melhor a sua história, vai me trazer formas de ajudar outras pessoas. Então, a sua dúvida, aquilo que você está passando dificuldade hoje, pode ser, sim, o que outras pessoas estão passando e pode, sim, ajudar outras pessoas a superarem essas dificuldades. Viu como é legal, gente? A gente analisar os números e ficar nessa viagem estratégica aqui de análise, como é importante, como se abrem coisas novas para a gente, com todos aqueles detalhes de números para que as empresas quebram, é basicamente a falta do poder comercial, a falta do poder administrativo e a falta da mentalidade empresária, que é o que eu defendo lá no nosso aulão. Então, eu te vejo lá também. Não deixe de assistir a aula, se inscreve logo, tem um link aqui em algum lugar e você vai para lá, tá bom? Um forte abraço, até a aula da semana que vem. Tchau, tchau.